o nosso programa Louvemos o Senhor. Eu queria chamar aqui o Padre Pablo Henrique. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre? Muito bem, Padre, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Padre Adilson, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, vamos lá. O senhor é de qual diocese mesmo, o senhor me falou ali? Diocese de São Luís de Montes Belos, Goiás. Goiás, quase mineiro, porque o goiano tem, o de Goiás tem sotaque meio mineiro, sotaque, né? uai. Também, é. Sim. Mas o senhor vai falar, a pregação do senhor vai ser como responder a um chamado radical de Deus. E aí entra um pouco o testemunho do senhor, né? Isso. Depois da pregação nós vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que nós temos algo semelhante, viu? Coisa boa. Padre, fique à vontade, vamos acolher a vossa pregação com muita alegria, muita esperança. Obrigado mesmo. Então, bom dia a todos aí que me seguem. É a primeira vez que eu estou na televisão, então vou ter um pouco de dificuldade com as câmeras aqui. Mas o padre falou que posso ficar tranquilo. Isso, eu ia falar, pode ficar tranquilo que, eles vêm atrás de nós. Eu não se preocupa não, pode ficar à vontade, tá, padre? Então, eu queria que quem está em casa nesse momento, não sei se tem algum filho que está dormindo, ou alguém mesmo com idade mais avançada que está com a crise vocacional, acha que não respondeu a sua vocação, que chamasse essas pessoas para ouvir um pouco do que eu vou falar hoje, para eu tentar um pouco amenizar esse coração, né? Então a gente já rezou muito aqui, mas eu gosto sempre de começar a minha pregação com a oração. Enquanto isso, vocês estão encarregados de chamar seu filho que está lá na cama. Você que pega uma água fria, joga um pouquinho lá na cabeça dele, assim, que fala assim, vem cá rapidinho ouvir uma pregação, principalmente aqueles que estão passando por dificuldade de sentido na vida, depressão, todo mundo. Enquanto você vai chamar, nós vamos obedecer aquilo que o Espírito Santo, nesse dia, nos ensinou com o Padre Eduardo. Que não existe nada sem o Espírito Santo, né? Então eu queria que todos nós rezássemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E aquela que junto com o Espírito Santo fecunda novos santos para a igreja, Nossa Senhora. Deus não escolheu Nossa Senhora para ficar naquela época somente para vir o Verbo encarnado. Ela continua sendo a mãe espiritual que gera novos santos com o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu acho que já deu tempo para chamar algumas pessoas, os jovens também, para estar aí conosco nesse momento. E eu queria começar sobre essa questão do chamado, né? O primeiro chamado que todo mundo tem é a santidade. Isso todo mundo já sabe. Sede santos como eu sou santo, né? 1 Pedro, capítulo 1. A santidade é o primeiro chamado radical que Deus nos pede. Mas essa santidade se encarna em cada vida. Cada um de nós temos que encarnar no nosso dia a dia, de acordo com uma vocação que esse documento do Papa João Paulo II, Jovens até o discernimento vocacional, diz uma coisa muito bela, que a vocação é o tesouro mais belo da liberdade, né? Então, a vocação é aquele tesouro que a nossa liberdade tem, mas temos que discernir para chegar até esse tesouro. Aí alguém pode falar, padre, mas como assim? Se Deus está me colocando um caminho a seguir, que tem que ser segundo a vontade dele, eu não estou sendo tão livre? Bem, aí já entra um conceito de liberdade que hoje, infelizmente, na sociedade, algumas pessoas têm colocado um conceito errado de liberdade. Para você jovem que acha que liberdade é fazer o que quer, isso não é verdade. Até porque, se eu coloco diante de você um copo de veneno,
e digo, não beba, e você diz, não, quem é você? Eu sou livre para beber o copo de veneno. E você bebe, o que vai acontecer? Inevitavelmente. Ou você vai passar muito mal, ou você vai morrer com o veneno. Ou seja, o fato de você achar que pode fazer o que quer, não tira as consequências das suas escolhas. Então, Santo Agostinho, ele nos ensinou a diferenciar isso que todo mundo chama de liberdade, que é a capacidade de escolher aleatoriamente, como livre-arbítrio. E ele chama liberdade com outra definição. Para Santo Agostinho, liberdade é a capacidade que nós temos de fazer o bem, né? João Paulo II, na sua catequese sobre teologia do corpo, ele usava isso de Santo Agostinho de uma forma mais específica do corpo, que é aquele que tem capacidade de se doar, né? Se você não é livre, você não pode se doar completamente a alguém, seja Deus ou seja alguém da sua família. Então a primeira coisa que nós temos que aprender na vocação, no chamado, é entender que liberdade é capacidade de fazer o bem ou de se doar. Que Papa Bento, num discurso, diz: liberdade é aquilo que nós temos de capacidade de fazer a vontade de Deus, né? Porque se Deus nos fez livres, é claro que Ele tem qual é a receita correta de viver essa liberdade. Bem, o que fazer? Padre, eu não sei o que Deus quer de mim. Um outro texto que eu quero mostrar para vocês aqui na arte de discernir esse documento, que é muito importante, principalmente na sociedade atual, que nós temos hoje uma certa... a sociedade hoje ela é muito ansiosa para ter as respostas. E aqui diz o seguinte: discernimento indica o processo em que se tomam decisões importantes. Em um segundo sentido, próprio mais da tradição cristã, e sobre o qual nos deteremos de maneira particular, equivale à dinâmica espiritual, pela qual uma pessoa, um grupo ou uma comunidade procuram reconhecer e abraçar a vontade de Deus na sua realidade concreta. Aqui vem, entre aspas, um muito belo que está no 1 Tessalonicenses 5. Examinai tudo, guardai o que é bom. Examinai tudo, guardai o que é bom. Enquanto solicitude a reconhecer a voz do Espírito e acolher o seu chamado, o discernimento é uma dimensão essencial do estilo de vida de Jesus, mais do que uma ação pontual. Trata-se de uma atitude fundamental. Aqui é o ponto. Quem estuda a história da igreja sabe, por exemplo, como é que a igreja descobriu quais são os livros canônicos da Bíblia. Não foi simplesmente uma decisão pontual. Um dos critérios, quando fechou lá no Concílio de Trento, é quais são os textos usados na liturgia e na igreja durante os séculos, né? Ou seja, é numa dinâmica do tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que está ansioso ou ansiosa para que venha uma intervenção no momento X da sua vida, e a partir dali você toma uma decisão radical e muda totalmente o seu percurso por amor a Deus, né? E não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Tem um santo da igreja, São José Maria Escrivá, que é o santo do cotidiano, né? Ele contava, na Aliança de Misericórdia também acontecia muito isso. A Aliança, ela tem a comunidade, ela deve ter ainda alguns trabalhos de favela que vai fazer um mutirão ali. E é muito comum que médicos chegam lá, e se você fala assim, você vai atender, não, eu não quero atender como médico, eu quero botar a mão na massa, né? Eu não quero... Ou pessoas que falam, não, eu queria fazer uma missão para a África.
E esse santo dizia: mas como é você no seu cotidiano, né? No seu dia a dia? Você consegue viver a presença de Deus no seu dia a dia? Você consegue ali estar com Deus naquilo que ninguém quer? No momento, por exemplo, do seu trabalho cotidiano. Você consegue buscar a presença de Deus ali? Se você consegue fazer isso, já é o início do discernimento vocacional. Eu tenho uma experiência um pouco peculiar. Eu sou de família católica e meus pais não tiveram uma formação católica tão intensiva, mas eles puderam me dar o máximo que podiam, que é me levar à missa dominical, levar a fazer os sacramentos, né? Mas eu cresci com a mentalidade de que vocação seria definir a profissão. Inclusive tem muitos psicólogos aí que fazem esses discernimentos vocacionais, né? Qual a sua aptidão? E sendo de classe média, e sempre ouvindo também meus pais e tanta gente falando, você tem que ter uma estabilidade financeira. Na adolescência, a primeira coisa que eu pensei foi: eu acho que para mim o que vai dar certo é medicina. E assim, como meus pais tinham condição de me sustentar para só estudar, né? Que também tem esse aspecto. Hoje em dia tem muita gente que tem que trabalhar e estudar, e é difícil, principalmente naquela época, quando eu passei, acho que foi em 96 que eu entrei na faculdade, que tinham poucas faculdades, não era tão simples assim. Então fiquei lá estudando, além do nível médio, mais 2 anos estudando para passar. Entrei na faculdade de medicina. Depois, no final, não vou mentir, né? Eu pensava: e agora? O que eu vou fazer que eu possa ter uma vida boa e tranquila, né? Sem trabalhar demais e ganhar bem e tal. Aí escolhi fazer o otorrino, que é uma especialidade mais... Comecei a fazer residência lá, eu fiz em Uberlândia na faculdade, comecei a fazer lá e depois... Aí Deus falou assim: agora vamos ver, vou dar um golpe nesse cara. E aí saiu o resultado também de São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, todo mundo deve conhecer, né? Fica ali entre a Borges, Lagoa, Pedro e Toledo, perto de Ibirapuera. E saiu o resultado e eu fui para lá, larguei a residência. Bem, o meu primeiro ano foi bem intenso mesmo, porque ali tinha uma peculiaridade que não tinha nas outras residências, que é cuidar de câncer de cabeça e pescoço. Isso mudava completamente. Eu tinha que trabalhar dia e noite, até meia-noite, acordava 4 horas da manhã, olhava 20 pacientes, tinha que fazer curativos. E uma outra coisa que era muito forte também, era a questão da hierarquia, né? Eu não vou mentir que antes, não é que meus pais também deixavam fazer o que queria, mas poderia ser considerado um filho de papaizinho, porque eu nunca tive que trabalhar, né? Sim, sempre tive na mão. E essa hierarquia era muito pesada. Além de você cansar com o trabalho, tinha hierarquia você tinha que estar aqui antes de mim, tanta coisa assim. Bem, o primeiro questionamento que eu fiz nesse primeiro ano de residência foi em 2002, 2002. Foi: por que eu estou numa das residências mais difíceis de fazer, de passar, e não estou feliz, né? Por quê? É claro que, padre, o senhor tinha uma religiosidade superficial, e a missa de vez em quando, mas não é que eu tinha uma intimidade com Deus. Mas o fato é que nos primeiros meses eu fui ficando irritado, e até que depois não aguentei, estourei, e comecei a brigar com esses chefes que mandavam o tempo inteiro, né? Era briga sobre briga, e briga. E chegou no meio do ano para frente, a situação já estava ficando meio insustentável. Eu tinha brigado com quase todos os chefes. Quando eu ia dar plantão, ficava nervoso. E falava: por quê, né? Está me acordando de madrugada. Tudo irritava. E aí Deus, com a sua sabedoria,
com a sua sabedoria do alto, colocou uma médica residente um dia, e eu partilhei para ela, falei, olha, eu não me suporto mais, eu não sei porquê, eu não consigo ser feliz, né? Estou sempre nervoso, o que está acontecendo? E essa médica, que era muito católica, olhou para mim e disse assim, olha, os seus problemas aqui nesse local, nós não podemos mudar. É inevitável que você tenha problemas aqui. Mas você pode encarar seus problemas de uma forma diferente. Claro, essa fala dela, muito sábia, serviu para mim naquele momento e serve para você que está me ouvindo agora, que não quer aceitar as adversidades da vida e tenta fugir delas, né? Não. Graças a Deus eu não larguei a residência. Eu tinha até pensado em deixar a residência. Mas ela me disse assim, que tal você ter um acompanhamento com um sacerdote? Porque eu perguntei, como é que se faz isso, né? Como é que eu consigo viver aqui no meio desse inferno e bem interiormente? Ela disse, não, isso não é de um dia para o outro. Mas eu vou te ensinar, eu vou te falar o que é o resultado, qual é o foco que você tem que ter. Você tem que aprender a oferecer o seu sofrimento para Deus. A maior dificuldade que tem todo ser humano é de encontrar sentido no sofrimento. Inclusive tem até um filósofo judeu, muito famoso, chamado Viktor Frankl, né? Que ficou no campo de concentração, que ele justamente descobriu isso, que quem achava sentido no sofrimento, sobrevivia mais no campo de concentração. E aí ela me levou para esse acompanhamento com o padre, e confesso para vocês que os primeiros foram muitos embates, né? Não é que o orgulhoso já chega e vai... Não, eu não concordava com muita coisa, principalmente a questão de castidade. Eu lembro que o padre pegava o catecismo e mostrava, olha, não sou eu, é o catecismo. Eu disse, daí não muda nada, né? Não concordo. Mas eu lembro bem que apesar de todos os embates, eu continuava indo falar com o sacerdote. Uma vez eu me lembro muito bem, eu estava dirigindo, eu morava na Vila Clementino, perto do lado do hospital, e o acompanhamento era no Pacaembu, na Zona Oeste, né? Longe. E eu lembro muito bem um dia que eu estava no carro, pensando, meu Deus, mas por que eu vou falar com esse padre de novo? Eu sei que vai ter mais um embate, né? Mas eu ia. Aqui também é uma outra coisa que serviu para mim e serve para você, que é não desistir. Às vezes você está passando por um problema na paróquia, um problema na sua pastoral. Geralmente, eu só tenho 4 anos e meio de padre pároco, né? De paróquia. Geralmente é alguém que te incomoda, né? Alguém que te critica. Alguém que... Veja bem, esse alguém não é nada diante do que Deus tem para você como chamado. Aprenda a fazer dessas adversidades da paróquia como uma motivação a mais para você ser perseverante. Persevera na vida de oração, né? Persevera na sua direção, persevera na pastoral, se é possível. Se não é possível também, não é que você tem que ficar em pastoral necessariamente, pode ajudar a igreja de outra forma, né? Mas tenta perseverar na sua pastoral, que é aquilo que Deus te chamou primeiro, porque a perseverança vai te dar algo que é a graça do Espírito Santo. E você vai ver, quando superar as dificuldades, que aquilo que incomodava demais, com a graça, né? Com a graça aquilo não incomoda mais. Às vezes o problema até aumentou, mas você encara de outra forma. O padre Adilson disse que uma das devoções dele é São Francisco de Assis. Um dia me marcou muito a passagem em que Deus manda São Francisco abraçar um leproso, né?
E ele vai com muita resistência, porque ele estava naquela transição, ele queria muito ser bem sucedido nesse mundo, um soldado conhecido, e já tinha tido uma experiência com Deus e não podia negar, né? Estava apaixonado por Deus mesmo. E ele chega até o leproso com muita dificuldade. Tenta sair várias vezes com o cavalo para não chegar perto. E Deus fala: vai, Francisco. E depois abraça. E ele, relutando muito, vai até o leproso, desce. E quando ele abraça, ele não só abraça, mas ele beija, né? E estranho como que alguém que com tanta dificuldade para chegar até o leproso, de repente vai e beija. Se para ele era difícil abraçar. Mas aí São Francisco diz o seguinte: Senhor, como que aquilo que para mim é tão difícil e amargo, com a tua graça, se torna doce e agradável. Eu até vou abrir o parêntese para um testemunho que não estava previsto, porque é um testemunho de quando eu cheguei aqui na televisão. Eu fui recebido pelo pai da Eduardo e a irmã Luísa. Eu confesso que eu passei a noite assim pensativo, né? Primeiro o padre Eduardo, com mais de 80 anos, como uma criança, cheio de projetos, humilde, servindo a mim, como eu lembrei muito de São Bento, né? São Bento é um dos primeiros no século IV, dizia para os monges, quando chegaram alguém, para tudo, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para um mosteiro beneditino. Geralmente é assim, não sei se uma vez eu fiz um retiro lá, eles escolhem um para ser para te acompanhar, e quando você vai almoçar, você fica no meio e eles te servem, né? Porque a regra de São Bento é muito forte nesse aspecto de ser bom anfitrião. Então, o padre Eduardo com isso, e a irmã Luísa com essa limitação de visão, eu notei que ela enxergava mais que todos nós, né? Ela enxergava, preocupava se estava né, se tinha jantado ou não, o que eu tinha colocado para a missa, a capela. E aquilo me deixou um pouco. Lembrei também, irmã Luísa, de Santa Paulina, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre Santa Paulina, que as irmãs não sabiam que elas tinham ficado com deficiência visual, eu falei: meu Deus, como que alguém fica sem enxergar e não dá alarde, né? Porque vocês sabem que as irmãs descobriram quando foi levar o chá, o café, não sei, que ela foi pegar e caiu a xícara. Mas agora a gente vai vendo que, na verdade, existe a visão da alma, daquele que está em contato, né? Ela consegue ser mais anfitriã do que muitas pessoas que enxergam. Aí eu lembro daquela passagem também do Evangelho, né? Porque vocês dizem que veem, são cegos, né? Porque vocês dizem que veem, a soberba. Talvez a irmã Luísa, ela não tem outra opção que não seja se entregar à luz do Espírito, né? Aquilo que o Espírito ensina, uma dependência total do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós que estamos no discernimento vocacional. Sermos dependentes do Espírito Santo. Buscar cada dia mais essa humildade diante do Espírito. Então, eu continuei, perseverei, apesar de tudo. E o padre, até tentei encontrar com ele em São Paulo, chama Padre Fábio. O padre teve uma paciência extraordinária. Eu não sei se tem algum sacerdote que me ouve e também está em crise vocacional, né? Não desista. Deus não te chamou à toa. Se você já se tornou sacerdote, é porque Ele vai te usar muito. Pode ficar tranquilo, né? Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas se você tem dúvida, procura um atendimento pessoal, uma confissão,
ajudar alguém na direção. E quando essa pessoa abrir o coração para você e você conseguir dar uma luz para ela, você vai ver que Deus realmente não te chamou à toa. Então esse padre, toda semana, ficava um pouco com muita paciência com as minhas indagações. Até que um dia, foram meses, que ele teve paciência, foi muito tempo. Até que um dia, ele chegou em mim e disse assim, até serve para nós padres, né? Pablo, você não acredita no que eu falo, né? E eu disse, não, em grande parte não. Tá bom. Você acredita que Deus erra? Por incrível que pareça, eu disse que acredito, né? Porque eu sou o orgulhoso, soberbo, às vezes acha até que nem, né? Eu disse, não, Deus é Deus, padre. Deus não erra. Aí ele disse, tá bom, ótimo. Deus não erra. Não. Eu erro, sim. O senhor erra. Deus não. Então vamos fazer um acordo, Pablo. Falei, faço, padre. Pega na minha mão. E a partir de hoje, antes de dormir, na sua cama, ajoelha diante da cama. Olha para o céu e fala para Deus assim, Pai, quem está certo? Eu ou o padre? Quem está certo? E depois reza 3 Ave Marias. Estamos com Nossa Senhora aqui. Reza 3 Ave Marias. Não é? Inclusive agora, se puder usar a câmera com Nossa Senhora, porque foi nesse momento mais forte, foi ela que entrou, né? Ela é o caminho, como dizia São Luís Maria Grion de Montfort, é o caminho mais curto e mais seguro até Cristo. E eu comecei a rezar todos os dias. Na verdade, confesso que um pouco de superstição, né? Pensava, meu Deus, agora eu prometi, eu não posso deixar de rezar. Então todos os dias antes de deitar, eu ajoelhava e falava, Pai, quem está certo? Eu ou o padre? E rezava Ave Maria. Bem, um mês depois, sem que eu notasse, isso é impressionante a sacada desse padre, porque na verdade ele via que eu estava com um bloqueio na soberba, então ele achou uma brecha para que o Espírito entrasse, né? Sem que eu notasse, depois de um mês, eu fui para a direção espiritual e ele começou a falar, e eu não rebati ele mais. Aí ele disse, você não vai brigar? Eu disse, padre, não. Por quê? Eu lembro que a primeira vez que ele perguntou, eu falei assim, eu estou muito confuso. Eu não posso te responder ainda. Mas pode continuar, padre. Olha o que Nossa Senhora fez, né? Aí depois na outra direção, eu já estava muito mais dócil. E eu disse, padre, na verdade eu acho que apesar de eu ser católico, eu nunca estudei bem o que é a igreja. E eu queria ser catequizado de novo, já tinha feito crisma, tudo. E ele, pois não, ele pediu para um leigo bem preparado, que é engenheiro, inclusive, para me dar, todas as vezes que eu fosse na direção, para me dar aula de catequese antes. Então ele pegou o catecismo e, sei lá, acho que 40 minutos antes da direção, ele sentava comigo, abria o catecismo e falava um pouco da doutrina. Eu lembro que saía lágrima nos meus olhos, como se tivesse aberto o céu, assim, e eu não conseguia mais parar de apaixonar pela igreja. E pouco a pouco, depois eu tive o desejo de rezar o terço. E todas as vezes que eu rezava o terço, aqui também é outra coisa que eu quero, que serviu para mim e quero que sirva para muitas pessoas, em cada um no seu estilo de vida. Quando eu rezava o terço, vinha na minha mente todo o meu passado ruim, desde quando eu reclamava da comida da minha mãe, até quando tive relacionamentos assim superficiais, tratando o ser humano como objeto. E eu queria parar de pensar nisso, e não. Aí eu parava de rezar o terço, parava. Quando eu voltava a rezar o terço, vinha de novo na minha mente a consciência de que eu era muito, sou ainda, mas
Eu era muito orgulhoso e egoísta. Eu só pensava na medicina para ganhar dinheiro, para ter sucesso e tudo e tal. E isso foi me dando uma capacidade de me conhecer, de conhecer minha miséria, até que eu quis fazer aquela famosa confissão geral, né? Contando tudo que vinha na minha cabeça na hora do terço, tudo aquilo que realmente Deus colocou no meu coração. Só que interessante, quando eu fui descobrindo a minha miséria, ao invés de correr daquilo que Deus me chamava, um dia eu estava de plantão lá no hospital, lá tem uma capela, que bom ainda, que esse hospital tem capela. E eu cheguei na capela do hospital, ajoelhei e disse: Senhor, eu descobri que eu não presto. A partir de hoje, não me ouça mais. Faça a sua vontade na minha vida. Né? Que é isso que o padre também tanto tem falado comigo, Padre Eduardo, desde quando eu cheguei, temos que adequar a nossa vontade, a santíssima vontade divina. Essa é a chave da felicidade, né? Mas não de uma forma despótica, né? Mas por amor, por saber que ali é a verdadeira liberdade, que quanto mais você segue a vontade de Deus, mais livre você é, né? Eu lembro que 2 dias depois que eu fiz essa oração, uma enfermeira do hospital bateu no meu ombro e disse: você fez um acordo com Deus, né? Ele vai te cobrar. E eu disse que assim seja. Passado umas semanas eu fui fazer uma cirurgia num paciente que era do Mato Grosso. E aí eu sempre conversava com ele antes de fazer, perguntar se estava bem. Aí eu bati no ombro: e aí, tudo bem? Tá tranquilo? Ele disse: sim, doutor, estou tranquilo. Aí do nada ele virou e disse: estou vendo um anzol na sua boca. Eu falei: anzol? Sim, Deus já te fisgou. E Ele vai te dar linha, mas uma hora Ele vai te tirar, né? Isso foi em 2003. De lá para cá, eu venho depois, logo em seguida, apaixonando pela igreja. Cada dia mais, né? Aí já passei do terço para o rosário. Até hoje eu tento manter o rosário, né? Porque Nossa Senhora sempre é aquela que me ensina o caminho mais seguro para ouvir a voz de Deus, para adequar essa vontade, né? Assim como Jesus fez no Horto das Oliveiras: Senhor, que não seja feita a minha vontade. Bem, essa adequação da vontade também é muito importante para vocês que estão em discernimento vocacional. Eu vejo muitos jovens assim: padre, eu não sei o que eu faço, porque eu gosto de ter filhos, eu gosto de ter uma família, mas eu também gosto de ser padre. O que eu faço? Eu sempre respondo: chamado, adequar a vontade de Deus não é fazer o que você gosta. Não é fazer o que você gosta. Ah, mas então não vou ser feliz. Vejam bem, o amor sempre é provado no sacrifício. Sempre. Se você quer discernir sua vocação, você deve silenciar-se interiormente e ouvir a voz de Deus. Na Lumen Fidei, eu não trouxe aqui, a Lumen Fidei diz que o chamado à fé é ex audito, pelo ouvido. Abraão, sai da sua terra. Meu Deus do céu, era muito mais fácil para Abraão ficar com a família dele lá, tranquilo. Ele sair ali da sua terra e ir para um deserto com família, deixar o que... Isso é agradável, por acaso? Não é? Isso é agradável? Eu vou dar um outro exemplo de vocação, a vocação materna. Vocês acham que a mãe de verdade, a mãe que ama, é aquela que faz tudo que ela gosta? Tem um padre em Brasília, famoso, não vou falar o nome dele, que no retiro dele, eu sempre conto isso na paróquia, no retiro do padre, ele disse o seguinte, que ele cresceu achando que a mãe dele era burra. Mas por quê? Porque ela só comia o pé do frango, e às vezes o pescoço. Então na infância ele ficava assim: mas gente, mas a minha mãe
né? O que ela tem? Quando ele chegou na adolescência, ele chegou no pai dele, falou: pai, minha mãe tem alguma coisa de errado, porque ela só come esses pedaços que ninguém quer, o pé, pescoço, né? E o pai dele, pelo que ele fala, é um grande homem, né, santo. Ele dizia: não, meu filho, a sua mãe descobriu uma coisa maravilhosa. Ela não é burra quando ela só come o pedaço ruim. Quanto tempo dura o prazer da coxa bem grande na sua boca? Ah, pai, não sei, segundos, né? Até engolir. Sim, até engolir. Mas você sabe quanto tempo dura a alegria da sua mãe quando vê você comendo os melhores pedaços? Dura para sempre, né? Dura para sempre. Ela vê, porque você não pense você que ela só não come os melhores pedaços, mas ela faz a sua comida e ela lava o seu prato, né? Só que a alegria dela ninguém tira, porque ela vê quem está ali, que ela ama, feliz, né? Essa é a chave da felicidade. Então, a vocação verdadeira é essa. Você cada vez mais deixa de fazer algo para si, para o outro. Hoje, eu tenho 4 anos e meio de padre. Eu digo que eu faço aí ainda uns 80% de coisa que eu não gosto. O meu objetivo é chegar aos 100%, né? Não é fácil. O dia que eu conseguir chegar a 100% de coisas que às vezes eu não gostaria de fazer, mas que eu faço por amor a Deus, talvez seja o ápice da minha vocação, né? Então não fiquem buscando o que você gosta, o que você não gosta. Isso não é o caminho. Não é esse o caminho, né? Bem, eu achava 50 minutos muito, agora está quase acabando. Mas eu queria entrar num outro aspecto, que é: ah, padre, mas Deus chama porque você teve capacidade, você tinha feito... Não. Não olhe também para se você tem alguma limitação pessoal, seja lá qual for, porque Deus te capacita. Olha as vocações de Jeremias e Isaías. Eu não vou nem abrir agora, porque o tempo... Jeremias 1, capítulo 1, Isaías capítulo 6, os chamados. Senhor, eu não sou digno, eu não posso, eu não sei... E vem ele: eu te mando, porque eu te capacito. É o Espírito Santo, né? Não vos preocupeis com o que haveis de falar diante dos juízes, eu estarei convosco. Uma das coisas que eu faço antes de uma pregação é falar: Senhor, que eu morra, que tu vivas em mim, que não me vejam, que te vejam. E geralmente não, sempre isso tem grande efeito, né? Sempre a gente pede para que o Espírito Santo haja, e não nós mesmos. Na paróquia, os meus paroquianos estão me acompanhando, e se você perguntar lá na minha paróquia, o que o padre fala para vocês, que é a frase que vocês têm que falar: eu não presto. Só que não tem nenhum paroquiano deprimido por causa disso, porque quando eu digo não presto, em seguida eu digo: mas Deus me ama como eu sou, e Deus vai me dar a graça de prestar. Se você quer responder à vocação, a outra coisa também que você tem que aprender parece humilhante, mas não é. Ela é, na verdade, um peso que Deus tira das suas costas, que é a consciência de servo inútil. Eu confesso que a primeira vez que eu li sobre servo inútil, eu fiquei meio chateado. Falei: como assim? A gente está lá servindo, depois Jesus manda falar que fiz tudo o que eu deveria ter feito, sou um servo inútil, não é isso? Só que depois, quando o dia a dia na minha vida, as provações, as perseguições, as suas limitações vêm à tona, essa consciência de que tudo de bom vem de Deus e tudo de ruim sai da gente, é um peso que Deus tira das nossas costas. É um peso que Deus tira das nossas costas.
essa consciência de ser servo inútil. É isso que me faz me sustentar como sacerdote. Porque mesmo que eu erre, mesmo que às vezes eu fale algo que não, ou se algum dia eu fira alguém, eu posso falar: Senhor, o Senhor sabe que eu não presto. Tira um bem disso que eu fiz, né? Faça com que esse meu ato ruim dê bons frutos. Na verdade, Ele tira o peso das suas costas. Bem, com isso, eu fui aprofundando a fé, conhecendo Jesus, rezando o terço, o rosário. E o último questionamento, antes de querer servir a Deus de verdade, não larguei medicina, né? Larguei a parte financeira, que eu vira e mexe, ainda tem que ajudar alguém com medicamento, alguém que... Mas, lá em São Paulo ainda, quando eu estava na residência, eu fiz um questionamento. Quem é feliz nesse mundo? Né? Quem é feliz? Aí eu pensava assim: se eu for um médico bem-sucedido, rico, famoso, mas quando eu perder alguém da minha família, eu vou ficar o mais triste do mundo. Quando eu perder a minha saúde, quando eu estiver morrendo. Então quer dizer que felicidade desse mundo tem limite? Ninguém consegue ser feliz. E um dia eu atendi um paciente de 17 anos, e ele disse: eu quero estudar teologia. Eu falei: por que teologia? Aí ele falou uma frase: porque Deus é onipotente. E eu lembro que eu fiquei com essa frase: Deus é onipotente. Deus é onipotente. E fiquei meditando ela no meu interior, mas sem a ilusão de achar essa teologia da prosperidade, né, que não tem problemas. Eu sabia que a morte é inevitável. E eu ficava perguntando: quem é feliz? Se Deus é onipotente, mas eu sei que sofrimento, doença, morte são inevitáveis, o que fazer? Até que um dia, eu estava rezando o rosário também, e veio uma inspiração. Se Deus é onipotente, Ele pode fazer qualquer um feliz, até quem sofre, até quem está morrendo. E depois, se você pegar o Salmo, também não vou abrir porque está o tempo, 127, que diz assim: de que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde, para tentar buscar com o suor do rosto aquilo que Deus dá aos seus enquanto dorme? Deus dá felicidade aos santos enquanto dorme. Enquanto outros que estão buscando sucesso, dinheiro, a sua casa com piscina, né? Eu sempre conto lá na paróquia também, que é a mesma história. Aí compra a piscina, porque é o sonho. Aí usa a piscina 3 meses, depois passa, ninguém está usando. Aí é uma despesa, fala: a vontade de jogar terra nessa piscina, né? Compra a chácara dos sonhos. Aí vai todo mundo para a chácara, mulheres, filhos. Chega num ponto, a mulher: eu não aguento mais ir para a chácara, né? Não, mas é a chácara que a gente sonhou. E os meninos: papai, não quero ir para a chácara, quero ficar na casa. E aí começa a desilusão, e o pai forçando para ir para a chácara, né? E vamos para a chácara. E tenta, mas depois vai passando aquele momento de euforia, né? E já as pessoas que aprenderam, como a mãe daquele padre, de servir, sem pedir nada em troca, de deixar o outro bem, tudo faz feliz, né? Tudo. É uma felicidade que ninguém tira. E é essa felicidade que eu queria, nesse momento de vocação. A vocação à santidade, a vocação ao serviço, ao amor. Inclusive, Deus tocou muito meu coração de falar. Nós temos gente na sociedade que fica induzindo pessoas que não casaram e também não são padres nem freira a dizer que não tem vocação nenhuma. Mentira! Mentira! Olha o que está no catecismo da igreja. Parágrafo 2231. Alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão, ou por outros motivos louváveis. Podem contribuir muito para o bem da família humana. Olha que belo. Você que está em crise, que tem muita gente que também gosta, vai ficar para titia, para titio. Hoje é a hora de você assumir sua vocação no serviço, cuidar dos pais, dos avós, dos tios, né?
dedicar mais tempo à igreja. As coitadas das esposas sofrem com os maridos. Tem marido que a esposa vai só na missa e uma vez na semana, vai morar na igreja agora, né? Pega suas coisas, vai lá para a igreja. Mas graças a Deus muitas são perseverantes mesmo assim, né? Mas você que não casou, você pode ajudar tanto a igreja, ajudar quem está doente. A vocação, resumindo, está no silêncio interior. Não buscar o que gosta. Adequar sua vontade à vontade divina. Entender que a felicidade é um dom de Deus. E que não importa o que aconteça com você, Ele vai sempre tirar um bem. Se você seguir esses parâmetros, eu tenho certeza que você vai se dedicar e responder ao seu chamado. Eu queria que nesse período, tem uma música que faz parte da minha conversão, Eu sou teu, tu és meu. Eu queria deixar esse momento agora para só o tempo que der ali, para eles tocarem essa, que tocou muito meu coração na hora da minha conversão. Sou teu filho, teu amigo, teu amado, teu abrigo. Que alegria é perceber que eu sou teu. És meu mestre, meu refúgio, meu Senhor, meu Salvador. Morrestes por mim numa cruz e agora és meu. Sou teu filho, teu amigo, teu amado, teu abrigo. Que alegria é perceber que eu sou teu. És meu mestre, meu refúgio, meu Senhor, meu Salvador. Morrestes por mim numa cruz e agora és meu. Eu sou teu, tu és meu, isso me basta. Tu viestes a mim, o que posso eu querer? Querer perder tudo só por ti morrer de amor. Se preciso for onde estiver, para o que der e vier. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre Pablo. Passou o frio na espinha? Passou? É assim mesmo, viu? A primeira vez a gente treme mesmo, eu que o diga. Padre, a experiência de conversão é algo maravilhoso na nossa vida, né? A experiência de renúncia para tornar Cristo tudo na nossa vida é algo fabuloso, né? Porque o senhor falando, mas assim, de forma muito assim, pontual, né? Para o senhor entender um pouquinho. Quando eu deixei o meu trabalho para ir para o seminário, que foi também aquela... O povo falava assim, você é louco, você vai deixar tudo para o povo fala virar padre, né? Para virar padre, eu falei, não. Loucura dos homens, sabedoria de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o padre. Obrigado, padre. Obrigado. Deus abençoe, viu? Tamo junto. Força para nós.